Então, fora a oclusão. Tema difícil, hein? Complicado. Scene 1, Apple, take 2. Ok. Estávamos pensando aqui e a gente podia fazer livre associação de Freud. Gostei. Freud. Eles são da psicologia. Explicar pelos seminários. Lacan. Lacan? O que você diz? Eu disse Lacan. Mas Lacan é muito viajado. Eles não vão entender. Ok. Vamos. Vão entender sim. Claro que vão. São estudantes. Tá. Podíamos apresentar numa sala de aula. Sala de aula. Difícil, hein? Droga. Ok, apresentem. A foroclusão é uma construção teórica que explica o mecanismo psíquico na psicose, onde pode-se também esclarecer alguns distúrbios episódicos, tais como a alucinação, um delírio, uma atuação ou até algumas doenças psicossomáticas. Observa-se então que algumas expressões, sendo de ordem duradoura ou transitória, seriam todas ocasionadas por uma desordem na simbolização da castração, ou seja, uma falta de inscrição no inconsciente na experiência da castração. Foroclusão, portanto, vem como um mecanismo que estaria na origem da estrutura psicótica, onde se estabelece uma clínica diferencial em relação à neurose. O termo original, foroclusão, do significante é chamado nome do pai, pois responde no outro causando um dano devido à carência de efeito metafórico. Para Freud, o recalcado é reconhecido de maneira negativa pelo sujeito, não sendo aceito. Não é meu pai. Eu sou seu pai. Tempos depois, o termo foi traduzido para o francês negação. Sendo assim, seria a ausência de pênis na mulher, vindo como uma percepção negativa por parte do sujeito. O termo foroclusão foi trazido pela primeira vez por Jacques Lacan, na última sessão do seminário dedicado às psicoses, em 4 de julho de 1956. São incontáveis os escritos que tomaram o tema do pai. Freud observou isso e reservou um lugar privilegiado à questão paterna em sua teoria. Se inicialmente o pai é um personagem que cumpre uma função na novela edípica, no desenvolvimento de sua obra ele vai tomando a magnitude de um complexo, o complexo paterno. A função do pai está no cerne da obra freudiana. Sem essa noção, não se pode falar em Édipo nem em castração, uma vez que ele tem a função de limitar a autoridade e a onipotência maternas, seu gozo caprichoso do filho. É sua intromissão na dupla mãe fálica-filho, falo, que vai permitir o acesso do filho a uma condição de sujeito falante, a ordem simbólica e, consequentemente, a cultura. O psicanalista apontava as religiões como um recurso ao pai ideal, recurso esse produzido pela angústia oriunda do desamparo infantil, o que significa dizer que, para Freud, a religião é sintoma, ou ainda, que Deus é sintoma, analisa Lacan no seminário A Ética da Psicanálise. Consideramos importante ressaltar a afirmação de Scemana ao referir-se à tomada do Édipo, como mito de uma sociedade monoteísta e a função do pai simbólico. Se o nome do pai assegura essa função, em nossa civilização, isso é decorrente da influência do monoteísmo, nada tendo de obrigatório nem de universal. O mito edípico é ativo no inconsciente individual ocidental, masculino ou feminino. Porém, em outras civilizações, as africanas, por exemplo, o Édipo poderá ser nada mais do que um pormenor em um mito imenso. Outras estruturas simbólicas encontrando-se nele em posição de promover a castração. No texto de Lacan, intitulado O Simbólico, o Imaginário e o Real, ele introduz esses registros como sendo essenciais para a realidade humana. Para Vanier, os registros imaginário e real são remodelados e fundados a partir do simbólico.
O surgimento do imaginário acontece na dependência do bebê com a pessoa que supre suas carências, normalmente a mãe. E acontece através da organização do estádio do espelho, onde a criança antecipa o domínio do seu corpo através de uma definição com a imagem de um semelhante ou da sua própria imagem diante de um espelho. Ela busca no outro, podendo ser um objeto, um ser, uma imagem, uma sensação de completude. Nessa fase, o sujeito não se diferencia do seu objeto de desejo. Já a passagem do imaginário para o simbólico é traçada no drama individual, pelo Édipo, no momento que se inclui um terceiro, o pai, e a dualidade mãe-filho é dividida. Dessa forma, a criança é introduzida no registro da castração, pela entrada em cena da figura paterna. Chaves diz que a constituição do sujeito é formada a partir do simbólico e o significado desse símbolo acontece através da repetição. Freud explica isso quando se refere ao carretel que a criança faz aparecer e desaparecer conforme a chegada e a saída da mãe. O real é o que escapa à simbolização. Ele surge a partir da ideia do desejo, como uma falta impossível de ser preenchida. Para Braga, o real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado, que permanece impenetrável no sujeito. É um lugar esvaziado de representações. Vocês entenderam, crianças? Sim!